Olá pessoal, estou aqui passando nesse Jing Explica no mês de julho, em comemoração ao Dia Nacional do Futebol, para trazer aí uma reflexão acerca de alguns conceitos que podem nos ajudar a compreender essa cultura do futebol brasileiro. Já peço para você nos acompanhar nas redes sociais, nos nossos canais, que aí sempre tem mensalmente conteúdos novos para vocês aqui, para a gente construir junto esse futebol, esse nosso futebol, né? Essa nossa ginga. E aí hoje eu vou tratar com vocês de 4 conceitos que estão relacionados ao modelo de jogo, né? Muito discutido na literatura, muito discutido na prática aí, todos os dias que nós estamos preparando nossas equipes, formando nossos jogadores, nossas jogadoras, né? E esses conceitos se referem ao modelo de jogo ideal, a cultura de jogo, a ideia de jogo e o modelo de jogo adaptado. E como vocês podem ver na tela, essa imagem que utilizamos no glossário do futebol brasileiro, as relações que são estabelecidas entre esses 4 conceitos, que elas permitem que compreendamos a forma com que eles se manifestam, né? Lá o primeiro conceito de modelo de jogo ideal, de forma mais ampla, né? Que está mais na parte externa da figura, ele se refere às tendências do futebol contemporâneo, gente. Aquilo que é praticado hoje de forma mais atual. Por exemplo, nós observamos que no futebol em nível internacional, a ênfase no momento das transições são muito importantes para o jogo. Então isso nos últimos anos assumiu aí uma preponderância nas equipes, com que faça que isso é uma tendência. Então essas tendências do futebol contemporâneo a gente pode chamar de modelo de jogo ideal. E assim como os demais conceitos, como vocês vão observar ao longo da minha fala, elas vão se alterando ao longo do tempo. Já no segundo nível, nós temos o conceito que nós denominamos como cultura de jogo, né? Ou cultura de jogar, que é o conjunto de valores, crenças e símbolos, né? Que estão presentes no espaço social em um determinado tempo, que advém da história da tradição, do sentido do país, de uma equipe, de uma cidade, né? Que perfazem todo o arcabouço cultural daquela instituição e que se manifesta na forma da equipe jogar. Então, o Brasil, por exemplo, tem uma característica muito singular, própria de praticar futebol, que o difere, né, de outros países, tanto da América do Sul quanto do continente europeu. Isso também a gente observa em equipes da mesma cidade, que compartilham o mesmo espaço geográfico, mas pela sua tradição e pela sua história, elas construíram uma forma de jogar, uma cultura de jogar distinta. No terceiro nível, que também sofre influência tanto da cultura de jogo quanto do modelo de jogo ideal, nós temos a ideia de jogo, a filosofia de jogo, que em linhas gerais se constitui nas preferências dos treinadores, e essas são construídas de forma consciente ou inconsciente ao longo de toda a trajetória do treinador ou da treinadora, da sua formação pessoal, da sua formação profissional, da sua experiência com o futebol, quanto jogador ou quanto torcedor. E esse conjunto de preferências que vai sendo constituído ao longo da sua carreira, eles também vão sendo ressignificados, de acordo com a equipe que ele treina, com os jogadores que tem disponível, né? Enfim, é como o treinador define as suas prioridades, as suas preferências e prioridades para a sua equipe. E é muito legal que alguns exemplos nós temos, né? Por Zagallo, na década de 70, com a equipe brasileira que se tornou tricampeão do mundo, ele tinha como ideia de jogo, naquele momento, colocar, entre aspas, né, os 5 camisa 10 para atuar junto. E isso depois se tornou uma tendência do futebol, a forma daquela equipe jogava, do Brasil de 70, e na sequência se tornou um elemento importante da nossa cultura de jogo. Ou seja, o que hoje pode ser uma ideia do treinador pode se transformar numa tendência, que pode ser incorporado na cultura de jogo, porque isso são conceitos dinâmicos na nossa sociedade futebolística. E aí o quarto conceito, que está aí na esfera inserido dentro dos demais, que a gente diz que é o modelo de jogo adaptado, que muitas vezes é conhecido só como modelo de jogo, que são as referências táticas concretas de uma equipe. E essas referências são compostas por princípios táticos,
tanto de forma coletiva, como forma de grupo, como forma individual, nos 4 momentos do jogo, né? Seja na fase ofensiva, seja na fase defensiva. E esse modelo de jogo, ele sofre influência, como eu disse, da cultura do jogar, do local, do tempo histórico, né? Do tipo de jogadores e de jogadores que estamos disponíveis, do modelo de contratação, do tipo de competição, da forma de disputa do campeonato, dos recursos disponíveis para treino. E como o professor Vitor Fage nos ensina, ele é algo que ele é utópico, né? Ele é uma manifestação da identidade da equipe, porém está em constante desenvolvimento. Por quê? De acordo com os jogadores que fazem parte da equipe, esse modelo ele vai se manifestando de forma distinta, né? Então, faz com que ele está sempre aberto a acréscimos individuais, né? A sempre a contribuições individuais de quem participa, bem como seja em constante transformação, como se fosse uma linha no horizonte, né? Cada passo que eu caminho em direção a essa linha, a linha parece que fica um pouco mais distante. Então, está sempre em constante construção e reconstrução e desenvolvimento. Assim, gente, a compreensão desses 4 conceitos nos permite ter clareza de como eles se interrelacionam e como eles se influenciam, nos ajudando a compreender como que as tendências do futebol contemporâneo, a cultura do local, as nossas ideias de jogo e a relação que elas estabelecem na manifestação do jogar estejam presentes na nossa equipe. Fico por aqui, deixo disponível esse material para vocês, como consulta e aprofundamento. Ele vai estar disponível no site da Ginga, e aproveito aqui para fazer o convite para você nos acompanhar nas redes sociais, seja pelo nosso Instagram, pelo nosso site, pelo nosso YouTube aqui com o Ginga Pergunta, Ginga Explica e o Ginga Visita, bem como pela Rádio Ginga lá no Spotify, em que nós estamos trazendo aí conteúdos mensais para vocês. Muito obrigado, aguardo os comentários de vocês, as contribuições. Vou ficando por aqui, um forte abraço a todos e a todas. Até mais, gente!